Êxodo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Glória a Deus. Aqui fala de Moisés, quando Moisés vai ali para o deserto, para fugir de Faraó, para não morrer, porque ele tinha feito umas coisas e o rei acabou descobrindo. Ele achou que o rei tinha descoberto, e ele acabou fugindo para o deserto para fugir da morte. Mas no deserto, Deus ali trata Moisés, Deus ali aparece para Moisés e fala com Moisés a respeito do chamado dele. Muitas vezes nós achamos que estamos no deserto, mas precisamos analisar qual é o motivo que Deus nos levou para esse deserto. Será que Ele não quer falar conosco? Será que Ele não quer nos instruir acerca de algo que Ele tem para nós? Eu creio muito nisso, como foi na vida de Moisés. Amém? Todos encontraram? Capítulo 3, verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. E agora eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal, e eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhes disserem: qual é o seu nome? O que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou quem sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse momento ao qual o Senhor venha falar conosco de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. Jesus, que o Senhor venha derramar sobre nós as tuas bênçãos, que o Senhor venha falar conosco de uma forma ao qual nós possamos entender e absorver a tua palavra, que não seja a nossa vontade, mas sim a tua vontade nessa noite. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos dízimos que têm chegado neste lugar
Obrigado, Deus, por cada dizimista, por cada ofertante desta casa, desta obra, deste lugar. Senhor, o quanto o Senhor sabe que é necessário o homem abençoar a tua obra, não porque queremos, mas porque a tua obra, papai, ela só caminha quando nós verdadeiramente nos entregamos a ela e quando verdadeiramente sabemos o qual é interessante, o qual é importante a tua obra, o qual é importante essa porta aberta, essa porta, Pai, escancarada e aberta para que todos aqueles que necessitarem entrar neste lugar, aonde o homem e a mulher vai entrar enfermo e vai sair curado, aonde o homem e a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, vai entrar neste lugar triste e vai sair alegre, aonde o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, vai entrar neste lugar, ó Pai, talvez angustiado, e vai sair, Pai, com a paz no coração. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, a cada dia, a cada momento da nossa vida, que o Senhor fale conosco de uma forma especial e de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2 aqui de Êxodo, começa dizendo que o nascimento de Moisés é um nascimento numa época muito difícil. Na época mais difícil de nascer uma criança, de nascer um menino homem. Porque o rei tinha determinado que todos os meninos que nascessem era para as parteiras matarem. Se fosse homem, não poderia viver, tinha que jogar no rio e afogar. As meninas poderiam viver. Olha o privilégio das mulheres. Glória a Deus. Olha como que as mulheres já eram privilegiadas lá naquele tempo. O rei disse assim, olha, para as parteiras, todas as crianças que nascerem, se for menino, joga no rio para morrer. Se for menina, pode deixar viver, pode deixar viva. Por quê? Porque ele sabia que havia um tempo determinado, havia uma profecia da vinda de Jesus. Que Jesus viria ao mundo para trazer salvação ao mundo, para trazer direção, para trazer mudança ao mundo. E o rei do Egito, ele não queria. O rei ali, ele acaba achando que, eu tenho que matar isso aí, porque se esse homem vir, vai acabar meu reinado. Eu vou perder, né, o reinado que eu tenho, então não vou deixar nascer não, vai nascer e vai morrer. Só que o que as parteiras fazem? Elas temem a Deus. Elas ficaram temerosas em fazer isso, em tirar a vida de uma criança. Então elas não fazem aquilo que o rei tinha determinado. Elas acabam fazendo ali um jeito para que o rei entendesse que quando ela chegava ali, as crianças já tinham nascido, já tinham sido tiradas dali. Elas não achavam a criança mais. E quando o rei chega para elas e fala assim, olha, mas vocês, que negócio é esse? Eu mandei vocês fazer algo, vocês não estão fazendo, por quê? Olha, quando a gente chega lá, as hebreias são as mulheres muito vigorosas, as mulheres fortes. Quando nós chegamos lá, a criança já nasceu, já não tinha mais o que fazer. Então ele determina que as crianças de 2 anos para baixo seriam exterminadas. Todos os meninos homens de 2 anos para baixo seriam exterminados. Porque ele sabia que entre esses meninos, um seria o Salvador. Eu abro um leque aqui, um parênteses aqui para dizer para mim e para você. Muitas vezes, quantas vezes o rei das trevas não pediu a minha morte ou a sua morte? Quantas vezes ele falou assim, olha, o Tenório tem que morrer, porque senão lá na frente ele vai estar no altar e vai me dar trabalho, então ele tem que morrer agora. Vamos ver se nós conseguimos tirar a vida dele com 2 anos de idade, 2 anos e meio. Aí dá uma doença dele, ele já morre, já acaba tudo, né? Aí ele morre. Aí falou assim, então vamos mexer agora com a mãe e com o pai. Vamos fazer o pai e a mãe sumir no mundo. Quem sabe ele tira a própria vida. Quem sabe ele se mata por desgosto de perder o pai e a mãe, de ser paralítico e acaba tirando a própria vida. Então o inimigo ele vai investindo dessa forma. Ele vai investindo naquele que é chamado. Porque Moisés teria um chamado lá na frente para libertar o povo da escravidão do outro rei, que era o outro faraó que estava no lugar daquele primeiro. É que nem quando entra alguém no poder. Você não vê o nome dele, você vê uma credencial, né? Um prefeito, você vê a credencial, um prefeito. Qualquer um que entrar é o prefeito. Qualquer pessoa que entrar na prefeitura,
É o prefeito. Não é o fulano de tal, é o prefeito. No governo, é o governador. É o presidente. Então ali também era a mesma coisa. Todo mundo que sentava naquela cadeira era o rei do Egito, era faraó. Era um faraó. Não importa o nome dele, não importava o nome dele. Ele era o rei, ele era o faraó, ele era o rei e mandava e acabou. Então era uma credencial. Só que quando acontece tudo isso, Moisés liberta o povo, né, daquela escravidão, e aquele povo, mesmo sendo liberto, eles questionam Moisés. Mas você tirou a gente lá, tinha carne lá na panela, pertinho, era só esticar a mão e comer, nós estávamos bem lá, e você vai tirar nós para trazer para esse deserto, para morrer de fome e de sede. Preste bem atenção na murmuração dessas pessoas e a murmuração das pessoas de hoje. É só você analisar a palavra de Deus, você vai ver que a murmuração daquele povo era por comida e por água. Qual é a murmuração do povo de hoje? Conheço pessoas que talvez se vinha na igreja, se não tiver um ventilador, fala, vem na igreja, está muito quente. Não importa que não, Deus me dá muito quente demais, está muito quente demais, não importa que não. O irmão não deu pai de senhor, não volta mais nessa igreja. O irmão não me cumprimentou, não. É uma murmuração, uma reclamação. Eu estava melhor lá fora, estava melhor do jeito que eu estava, para que eu vim para cá? Vou fazer o que aqui agora? Agora esse pastor Tenório começa a falar sobre dinheiro, começa a falar sobre dízimo, começa a falar sobre aquilo outro. Então, cada um de nós temos uma murmuração. E Deus sabe qual é ela. Só que Deus estava libertando aquele povo. Deus estava dando uma direção para aquele povo através de Moisés. E Deus hoje Ele dá uma direção para mim e para você através da palavra de Deus. Através da palavra. Quem estudar a palavra de Deus hoje, você não vai ficar confundido. Você não vai. Porque o que eu falar aqui na frente que não tiver na palavra, você pode até depois falar, seu pastor, vem cá, que negócio é esse? O senhor está falando isso. O senhor fala sobre isso, sobre aquilo, está na palavra, está na Bíblia. Então briga com quem escreveu a Bíblia, não briga comigo não. É a mesma coisa de um livro que eu pego uma história que eu vou contar. Eu li a história no livro, então vai brigar com o autor, não é comigo. Um caso que eu escuto na rua, uma pessoa fala uma coisa para mim, eu falo aqui para a pessoa, pastor, você está falando isso? Eu escutei, vai brigar com ele. Ele é que falou, não foi eu. E aí nós vamos vivendo esse momento que aquele povo vivia. Um povo escravizado, um povo escravo do Egito, fazendo o que o faraó queria que eles fizessem. Eles faziam, se você ler, você vai ver que eles faziam tijolos. Eles faziam tijolos de barro com palha. E chegou uma hora que o faraó falou assim, olha, não é para dar mais palha para eles não. Eles vão caçar palha aí, mas é para fazer o tijolo. Eu quero o tijolo pronto. Não quero nem saber. Não é para dar palha. Então ele estava escravizando aquele povo. E Moisés vem, passa por toda a luta, de quando nasce, escapa da morte, é escondido pela mãe, por 3 meses no fogo da casa, para não morrer. Quando a mãe vê que não consegue esconder mais, ela fala assim, agora ele já está mais grandinho, alguém pode descobrir ele, alguém pode matar ele. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma barquinha, vou fechar ela todinha, vou colocar dentro, vou colocar no rio. Quem sabe alguém encontra ele e cria. E ela faz. Ela se priva do amor do filho, por amor. Por amor, essa mulher coloca Moisés dentro de um junco, de um cestinho, e ela solta no rio. Mas Miriam, que era a irmã de Moisés, ela começa a seguir ele pela beira do rio. E ela começa a seguir para ver o que ia acontecer com aquele menino. Se aquela cestinha virar, se alguém achar ele. Então ela segue ele. E quando ela segue, ela vê a filha de Faraó tomando banho. E a filha de Faraó escuta um choro e manda uma das meninas que estava com ela ver quem que era. E era um menino. Ela pega esse menino e ela leva para o palácio. Olha que interessante. Olha que coisa linda. Ela pega um menino desprezado, que estava fugindo da morte para não morrer,
e o menino vai para dentro do palácio. O menino larga de morar talvez numa patera, numa casinha sem estrutura, sem nada, e vai morar no palácio. Porque a filha de Faraó era a filha dele, tinha autoridade. E a filha Miriam chega, talvez uma menina esperta, né? Como alguns são, né? Tem gente que é mais esperto que o outro, né? Chega e fala assim: a senhora não quer que eu arrume alguém para criar essa criança? Não. Uma mama de leite, né? Ele é novinha, vai ficar com fome. Aí eu arrumo uma mama de leite para dar a mamar para ele, né? Depois a senhora pega de volta. E Miriam ali joga um 7-1 na cabeça da filha de Faraó, joga uma conversa na cabeça dela, e ela falou assim: é verdade, eu não tenho como criar essa criança. Você arruma? Vou arrumar a melhor que tem lá no meio dos hebreus, que era a mãe dela, né? A Bela levantou a mãe dela lá no céu, pô. Mas é uma hebreia que dá leite, você nem sabe. Esse menino vai criar robusto, esse menino vai ser coragem, esse menino vai ser forte, porque ela é uma mama de leite bem das melhores que tem aqui no reino aqui. E ela vai na mãe de Moisés e leva lá, e a filha de Faraó fala assim: olha, você cria ele para mim, e eu ainda vou te pagar ainda. Vou te pagar o teu salário. Você não vai criar ele de graça não. Você vai ter um salário para criar ele. A própria mãe do filho, além de criar o filho, ela ainda começa a ganhar. Ela tem um ganho por aquela criança. Pode sentar, meu jovem. Então as pessoas, a gente vê que a palavra de Deus, ela vai dando algumas instruções assim, que a gente começa a conjecturar, começa a analisar algumas coisas. E esse menino, ele é criado pela própria mãe. Um menino que foi ali, talvez teve que fugir para não morrer. E ele acaba sendo criado com a própria mãe. Porque Deus tinha um projeto para Moisés lá na frente. Eu falo assim para mim e para você: por que nós estamos aqui ainda? Porque Deus tem um projeto para nós lá na frente. Talvez o projeto não é agora, mas o projeto é lá na frente. O projeto de um libertador, o projeto de um homem de Deus, um projeto de uma mulher de Deus, um projeto de um ministério nas suas mãos. Talvez um projeto que você vai mostrar para alguém vai falar assim: rapaz, mas que projeto extraordinário, que projeto bonito, que projeto bom, quem fez? Você fala assim: aquele arquiteto lá em cima, aleluia, o construtor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz, que criou o céu e a terra, Ele projetou para mim, aleluia. Quando nós começamos a olhar os projetos de Deus para a nossa vida, nós começamos a entender por que passamos tantas situações difíceis, tantas circunstâncias adversas, mas nós passamos, nós conseguimos, porque a mão do Senhor está estendida para a tua vida, a mão do Senhor está te segurando, a mão do Senhor está te sustentando, a mão do Senhor está dando provisão para a sua vida, aleluia. Ele está direcionando o caminho para você, dizendo assim: Moisés, vai, que eu sou contigo, Moisés, não se preocupa. E Moisés ali acaba dizendo: olha, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, não sei falar direito, não consigo falar, não consigo expressar direito, não expresso bem. E Deus falou assim: Moisés, quem é que faz a boca do mundo, Moisés? Quem é que faz o ouvido? Não sou eu, o Senhor? Então eu sou contigo, vai, Moisés. Mas já que você arrumou uma desculpa, então para você tirar toda a dúvida, chama teu irmão Arão. Ele fala bem, ele fala fluentemente, ele é um profeta, e ele está vindo ao seu encontro. E você será por boca e eu serei por Deus. O que você falar, ele vai fazer. Nós muitas vezes arrumamos desculpas para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Nós achamos que não temos capacidade, nós achamos que somos mais inferiores do que os outros, nós achamos que porque não temos estudo nós não somos. Um dos maiores discípulos de Jesus foi um homem chamado Pedro, e a palavra de Deus diz que Pedro era um homem analfabeto, era um homem que não era letrado, mas era um homem de fé, era um homem que tinha uma determinação com Deus. E eu estou falando para homens e mulheres que têm determinação com Deus, estou falando para homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, estou falando para homens e mulheres aqui hoje
que foram chamados e escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Eu não estou falando para uma plateia, eu estou falando para homens e mulheres de Deus, para servos e servas de Deus, homens que Deus escolheu no ventre da sua mãe, mulheres que Deus se vai, mulher, que eu sou contigo, mulher valorosa, mulher valente. Aleluia. Oh, aleluia. Quantas vezes nós vamos falar não para Deus? Quantas vezes nós vamos levar para Deus aquilo que é inferior, aquilo que Deus não quer para nós, mas nós nos inferiorizamos, dizendo que nós somos inferiores a qualquer pessoa. Eu quero dizer para você, você é o maior desse lugar, porque o grandão da Galileia te escolheu, o grandão da Galileia te separou no ventre da sua mãe. Aleluia. E hoje ele diz assim: vai que eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e eu te coloco de pé. Aleluia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus nessa noite olha dos céus e diz assim: você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Aleluias. Deus nessa noite nos ensina através dessa palavra. E quando Moisés olha para aquela sarça e ele vê aquela sarça não se queimando, ele vira para olhar. Ele vira de novo para olhar essa sarça que se estava se queimando, uma sarça queimando no deserto. No deserto não dá nada, no deserto é só sequidão. E a gente começa a olhar a palavra de Deus, a gente começa a enxergar algo no fundo do túnel. Começamos a enxergar uma luz que brilha, a luz do Salvador, a luz do Filho de Deus, a luz do Emanuel, a luz do Yeshua Hamashia, daquele que pode todas as coisas, daquele que te vê no oculto, daquele que te vê no secreto, daquele que quando você abre a tua boca e diz: Senhor, olha para mim, Senhor, olha eu aqui, Ele está dizendo assim: eu estou te vendo, eu estou te guardando, eu estou te sustentando. Aleluia, aleluia. Não temas que eu sou contigo, não temas, homem valoroso, não temas, mulher valorosa. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. E ele olha para a sarça, e aquela sarça não se queima. Então Moisés entende algo ali, tira um entendimento daquilo dali, e fala assim: opa, isso aqui não pode acontecer no deserto, isso aqui é Deus que quer falar comigo. Talvez você está no momento mais difícil da sua vida, e você fala assim: o que está acontecendo? Ele quer falar com você, Ele está se aproximando de você. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré está dizendo assim: eu quero ter uma conversinha com você, quero bater um papo com você. Quero dizer para você que você é mais que vencedor em meu nome. Você pode tudo em mim que te fortaleço. Aleluia. Não temas, eu sou contigo. Eu te ajudarei, eu te sustentarei, eu te livrarei, eu te colocarei de pé. Aleluia. O que Jesus nos ensina nessa noite, querido, é que quantas vezes nós vamos ver algo da parte de Deus, será que nós vamos virar para olhar, para entender? Ou nós vamos dizer: ah, deixa para lá, é assim mesmo, é desse jeito? Mas Moisés não. Moisés se vira para olhar para a sarça mais uma vez. Ele se vira para tentar entender aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Não era outra coisa a não ser o chamado de Deus para a vida dele. Não era outra coisa, querida, a não ser o chamado de Deus para enviar Moisés até o Egito, até Faraó, para que Faraó libertasse o povo da escravidão que estava vivendo no Egito. E ele continua dizendo que ele era pesado de língua, pesado de boca, que ele não conseguia. E Deus falava assim: sou eu, Moisés, sou eu que vou fazer, sou eu que sou contigo. Deus nessa noite manda dizer para você: eu sou contigo, não importa aonde você está, não importa a forma que você vive, eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Não importa o vale da sombra da morte que eu e você vamos enfrentar, Ele é por nós, Ele nos tira do vale da sombra da morte e Ele nos coloca de pé na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus nessa noite nos ensina
de uma forma tão maravilhosa, que ele diz assim: olha, levanta, eu sou com você, faz que eu estou te mandando, faz que eu estou te enviando. E nós começamos a dar desculpas para Deus, e Deus olha dos céus e inclina para nós e fala assim: olha, eu não quero saber da tua desculpa, quero saber da tua mão erguida e levantada e estendida, e mar se abrindo, montes caindo, muralhas sendo derrubadas, correntes sendo quebradas, grilhões sendo arrebentados. Deus nessa noite está dizendo assim: quando a tua mão está erguida, levantada, você prevalece, você vence, você está na posição que Deus quer de você. Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus. Quando nós nos levantamos na presença de Deus, as pessoas lá fora começam a olhar para nós de um olhar diferente, porque sabem que nós somos diferentes. Eu e você, nós somos diferentes, porque Deus nos escolheu, porque Deus colocou em nós uma essência, Deus colocou em nós a essência dele, e a essência dele não é por fora, a essência dele é por dentro. A essência dele não é na tua beleza, não é na tua cor, não é no teu tamanho, não é na tua força, ela é no teu coração, ela é dentro de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A essência do grandão da Galileia, ela não é por fora, ela é por dentro. A tua força, ela é interior. A tua força derruba muralhas, a tua força derruba, quebra grilhões. Aleluias, oh glória, oh aleluia, Deus. Quantas pessoas olham para você e dizem assim: mas é tão fraquinho, é um coitadinho. E quando Deus fala assim: olha, você nem sabe com quem você está mexendo. Aí é o Moisés que tem um cajado na mão. Aí é o Moisés que tem um cajado e estende sobre o mar, e o mar se abre. Aí é um cajado que estende sobre as águas, e as águas se tornam em sangue. Aí é um cajado que tem poder até para tirar o filho de Faraó, se for necessário. Porque Deus diz para ele: se você não atender e libertar o meu nome, o teu primogênito vai morrer. Eu vou matar o teu primogênito. Deus estava dizendo para Faraó: eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que te coloquei na cadeira, mas posso tirar. Eu sou o Deus que te dei autoridade, mas posso tirar. Mas também sou o Deus que dou autoridade para quem não tem. Eu estou pregando para quem não tinha autoridade hoje. Vai saber que com a autoridade dos céus, vai saber que com a autoridade de Deus, a autoridade daquele que pode todas as coisas. Maior é aquele que te ajuda, maior é aquele que te sustenta, do que aquele que tenta te derrubar. Maior é Deus que cuida de você. Maior é Deus que te coloca de pé. Maior é Deus que realiza milagres na sua vida. Aleluia, oh glória, oh aleluia, Deus. Talvez nessa noite você saiu da sua casa para receber uma palavra dos céus, e nessa noite eu começo o Evangelho, eu profetizo sobre a tua vida, que milagres vão acontecer, que muralhas vão cair, correntes vão ser quebradas, correntes vão ser arrebentadas em nome de Jesus. Porque na autoridade que o Senhor me concedeu nessa noite, eu declaro sobre a tua vida, que o Deus dos céus hoje nessa noite, Ele olhou para você, Ele contemplou a tua vida, e Ele disse assim: vai lá que hoje eu tenho uma palavra para você. Vai lá que hoje o céu se abre sobre a tua vida. Vai lá que hoje as coisas vão acontecer. Aleluia, aleluia. Deus nessa noite está querendo dizer para nós algo aqui especial. Moisés, se levanta que eu sou contigo. O que você tem na mão, Moisés? É uma vara. Não tenho nada, mas tenho os dedos, tem a palma da minha mão. E o Senhor está dizendo assim hoje: levanta ela, que é com ela que vai realizar milagre. É ela que vai fazer milagre hoje. É com ela que o milagre vai acontecer. É com ela que o Senhor vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua posteridade, sobre todo aquele que você colocar diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o seu nome, o importante é que o meu Deus diz que tu és filho, diz que você é filho, que você é escolhido, que você é separado no ventre da sua mãe para fazer a obra do Cristo Redentor, daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que um dia falou assim: eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio e fortaleza,
coração, aleluia. Oh glória! Hoje o Senhor derrama sobre este lugar algo maravilhoso. E você faz parte hoje da porção que o Senhor está liberando nessa noite, da porção divina que o Senhor está derramando nessa noite. E Ele vai dizer para você: você vai encher as suas mãos de bênçãos do Senhor. E o Senhor manda dizer para você que a bênção do Senhor não empobrece, e sim enriquece. A bênção do Senhor vai te enriquecer, tanto material quanto espiritualmente, aleluia. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque hoje eu vi uma palavra que veio ao meu coração, e ela fez guarida, ela fez morada, e ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Eu estou dizendo: você é mais que vencedor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é escolhido. Não importa o que a sociedade diz, não importa o que as pessoas dizem, o meu Deus diz que você é filho, o meu Deus diz que você é filha, o meu Deus diz que você é escolhido, aleluia. Oh glórias, oh glórias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que essa noite fique marcada no seu coração, para você entender que você é o Moisés dessa geração. Você é um libertador, você é uma libertadora. Sobre as tuas mãos, sobre você há uma unção, há um poder divino dos céus, há um poder de Deus sendo derramado para você nessa noite. Que você possa receber nessa noite, em nome de Jesus. Derramará a vassoura, liganderebaço. Oh Deus Todo-Poderoso, que essa noite seja uma noite marcada no nosso coração e na nossa memória. Hoje o Senhor visitou a tua casa. Hoje o Senhor visitou o teu povo, porque o Senhor está na casa, o Senhor está neste lugar. Ele veio nesta noite para te abençoar, Ele veio nessa noite para derramar sobre você uma unção nova, uma porção nova, um vinho novo, uma unção nova sobre você, sobre a tua cabeça nesta noite, aleluias. Oh glórias, oh glórias. Não se sinta mais inferior que ninguém, porque você é igual ou maior do que aquela pessoa que se acha inferior a você. Porque o único que é maior que nós é um só, que é Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós temos uma vida e o amor de Deus, como eu falei na ministração passada. O amor de Deus é pelo amor que Deus derramou na cruz do Calvário que eu e você estamos aqui hoje. Que nós estamos aqui contemplando dessa grandeza, desse manjar do Espírito Santo, daquilo que Ele tem para nos proporcionar, daquilo que Ele tem para realizar, daquilo que Ele tem para fazer. Oh, declara a vassoura, e a vassoura canta a vassoura, e na raça, a sua mão, derrama a sua, da lavassoura e canto, e balavassura, teriande levasso, e ande levassura, e ande canto, levasso. Rimandere bassuri andere balavassoi, ramandalava sori andere basso. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você agora as bênçãos do seu selo derramado. Tu és escolhido de Deus, tu és separado para a glória do Senhor, tu és separado para fazer uma missão grandiosa nessa terra. Em nome de Jesus, Ele nessa noite te enche da porção do Espírito Santo de Deus. E hoje Ele manda te dizer: eu sou contigo, eu sou contigo, homem valente, eu sou contigo, homem valoroso. Vai recebendo, vai Espírito Santo. Demandava a sua e andei para brilhando a sua, quer andar a fé, na cheia de canto e para a sua, brilhando a sua e andei para ele anda a sua. Recebe do Senhor, recebe do Espírito Santo, receba nessa noite, que a graça e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, te cobrindo, te fortalecendo, te ensinando, te instruindo. A instrução do Senhor vem sobre você hoje. Hoje você entrou nesta casa porque o Senhor te trouxe aqui, porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar para te dizer: tu és meu, diz o Senhor. Tu és meu, tu faz parte do povo de exclusividade de Deus, do povo que Deus escolheu nessa face da terra, para um dia ser glorificado, para um dia ser exaltado.
Se você recebe, fecha a tua mão e dá uma glória a Deus e senta bem alto. Glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê no Senhor nessa noite, derramou sobre este lugar, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda Ele com toda a força do teu coração, com toda a força da tua alma. O Senhor manda dizer que um dia nós veremos este homem de pé, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, porque hoje ele entrou na casa do Senhor, ele entrou com o coração puro, com o coração voltado àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E eu, como pastor, como ministro do Evangelho, eu declaro sobre a vida dele toda a sorte dele, que o Espírito Santo esteja ensinando a cada dia, que o Espírito Santo esteja enchendo ele na graça do mover da palavra do Espírito Santo de Deus, e que nessa noite ele sai deste lugar transbordando na presença do Deus Todo-Poderoso. Que alguém que vem lá fora verá o brilho do Senhor, o brilho e a presença do Espírito Santo. Eles verão ele diferente, não verão ele mais como ele era, mas verão de uma forma diferente. Que assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor me restaurou, vai restaurar este homem, vai restaurar para a glória e louvor do teu nome. Eu abençoo, te abençoo nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê na bênção do Senhor, no milagre deste homem, aplauda o Senhor de fora, aplauda Ele com toda a força do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tocou no seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz, de saúde, de alegria. E que o Espírito Santo de Deus te conduza ao longo dessa semana, ao longo desse mês. Que você possa entender que Ele está cuidando de você. Ele cuida de nós de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que Ele não faz separação. Olha, quando eu comecei a dizer no culto, no começo, antes dele chegar, eu disse assim, que Deus não me ama mais do que você porque eu estou com a gravata. Deus não me ama mais a mim do que você porque você está de camiseta. Deus nos ama igual. O amor de Deus por nós é igual. O amor dele é igual, é soberano por nós todos os dias. Amém? Se coloca de pé. Quero estar encerrando o culto de Jesus. Então depois você vai, tá? Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Deus querido, Deus amado, eu quero abençoar a igreja, abençoar o teu povo. E dizer no nome de Jesus que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos. Que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz, de alegria, de transformação e de restauração em cada vida, em cada lar representado aqui nessa noite. Eu abençoo a cada um com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe a sua vida.